Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu, desse lado, em Gestão e Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa. E comigo está aqui uma equipe maravilhosa, formada por profissionais de ponta, né? Então, agradeço especialmente a todos que estão aqui no estúdio, no Departamento de Produção e Educação à Distância, que permitem que a gente chegue até você e que você possa aí dialogar com a gente nesses momentos. Bom, nessa jornada, texto didático mediacional e produção de material didático para a educação à distância. Ui, que eu tô empolgada! Bom, uma das questões iniciais sobre produção de material para a educação à distância é direito autoral. Que isso? O que é direito autoral? Você sabe o que é direito autoral? Sabe? Você já ouviu falar? Você já sabe? Você conhece os trâmites? Agora, na era da tecnologia da informação e da comunicação, nesse mundo ultra conectado, né, que tem até ancoragem aí no Tony Bates, no Stephen Downes, do conectivismo, em que nós estamos constantemente conectados, né? Como tratar a questão dos direitos autorais? Como tratar os direitos do autor? Como resguardar esses direitos? Como produzir um material que resguarde esses direitos? Ou como produzir um material que você possa deixar livre para que outros possam compartilhar, utilizar, aprimorar, né? Utilizar em outras oportunidades. Então, é nessa trilha que nós vamos seguir aqui. E eu peço que vocês acompanhem aqui comigo, né, a nossa jornada. Bom, nossa jornada começa ali em eu, autor? Posso compartilhar? São tantas perguntas, o que será que a gente vai falar? Bom, direitos autorais para compreender. Para compreender esses direitos autorais, nós precisamos entender o que são direitos autorais. Para compreender o processo de produção de material para educação à distância, um dos elementos essenciais é esse. O que são os direitos autorais? Os direitos autorais começam lá em cima, com a propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual é tudo que é criado por uma pessoa. Há uma discussão aí jurídica ainda não muito pacificada se essa pessoa pode ser só pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Há decisões, há jurisprudência a favor e há jurisprudência contra, digamos assim, né? Há jurisprudência que convalida a ideia de que a pessoa jurídica pode ser produtor pode ter propriedade intelectual e outras decisões que são contrárias. Então, não é pacificada ainda essa questão, embora haja uma forte tendência para acreditar e utilizar que a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, possa ser detentora de propriedade intelectual. Bom, propriedade intelectual, de modo geral, é essa criação artística, cultural, intelectual, né, que é gerada por uma pessoa e essa produção ela é veiculada, ela é dada uma autoria. Então, a partir do momento que eu criei um quadro, que eu criei um texto, um poema, que eu fiz um vídeo, que eu escrevi uma frase, né, que eu fiz um artigo científico, que eu editei uma dissertação, que eu fiz um trabalho acadêmico e publiquei, a partir desse momento nós temos direito, propriedade intelectual a respeito disso. São as ideias, é por isso que nós estamos cheios de lâmpadazinhas aí, né? Olha só, cheios de lâmpadazinhas aí para nos... voltei demais aqui. Cheios de lâmpadas para nos iluminar. E olha só que legal, eu gosto dessa imagem aqui, porque são as letrinhas fugindo, né? Olha, como é que você se sentiria se fosse usurpado de você uma produção sua? É algo que você demorou aí talvez anos para gerar, para criar, para ter a ideia, para produzir, para escrever, para gravar, para disponibilizar, ou algo que você demorou ali, né? Você se envolveu num processo e isso fosse usurpado de você. Bom, é para isso que existe o direito autoral. Então, você tem a propriedade intelectual, que é essa criação,
E essa criação intelectual, ela pode ser dessas diferentes sortes, artística, esportiva, escrita, imagética, auditiva, né? Diferentes formatos. Ela advém dessa essência que é a inteligência e a criatividade. Então, é algo original, é algo que não tem outro igualzinho, né? Pode até ter parecido, mas é diferente. E aí, a justiça, o direito vai vir e vai fazer a proteção jurídica desse direito. Lógico que aqui nós temos amparo no direito constitucional, nos direitos humanos, que é a proteção jurídica da pessoa, a pessoa jurídica da pessoa física que gerou, que criou, que teve essa ideia. E aí nós temos algumas leis, algumas normas que são super importantes para que a gente possa fazer essa leitura do que são direitos autorais. Nós temos a Lei 9.610 lá de 98, que é a LDA, a Lei de Direitos Autorais. Depois a gente tem uma Inovatio Legis, que é em 2013, então olha só o lapso temporal que a gente teve aí de transformação no direito autoral, que é a 12.853, ela vai trabalhar sobre a questão da gestão coletiva de direitos autorais, por exemplo, uma instituição pública ou instituição privada, como é que ela gere esses direitos do autor, e desse autor que é um servidor, que é um funcionário, ou que é a própria instituição, como é que faz a gestão disso? Depois a gente vai ter uma nova legislação que aí ainda é considerada muito recente, porque os desdobramentos ainda são recentes, embora a legislação já não seja tão recente, né, que é de 2018, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que ela tem a ver com direitos autorais? Ela vai interferir diretamente justamente para a proteção em informações pessoais, informação de banco de dados, informações de produções institucionais. Então, como é que faz essa gestão alinhada à questão de direitos autorais? Toda vez que for produzir um material didático para a educação à distância, esses elementos têm que ser equilibrados, né? Até que medida que é uma produção, por exemplo, essa aula, até que medida que essa aula é uma produção minha, Anabela Barbosa, e é uma produção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu, Anabela, posso compartilhar essa aula em um outro espaço? A instituição pode ceder essa aula sem a minha permissão para uma outra instituição, para um outro curso? São tantas perguntas. Bom, lá na legislação você vai ter amparo. Eu não vou responder porque o objetivo aqui não é responder as perguntas. O objetivo é justamente provocar vocês a fazer a leitura. Até porque a legislação exige que você debruce em cada caso, em cada situação. Mas é importante que a gente conheça alguns elementos dessa legislação. Por fim, mas não menos importante, a gente tem o Decreto 9574, que também é de 2018, mas é do finalzinho de 2018, então é pós a LGPD. E aí há alguns elementos que merecem reflexão, porque parece que às vezes eles estão sobrepostos ou não. Mas a gente vai acompanhar. Bom, para a gente ver aí essa situação, deixa eu chamar aqui você para perto de mim, né? Então, olha só, como que se dá essa relação entre direitos autorais? Se uma aula é produzida aqui nos estúdios, como é que essa relação se estabelece? Então, vamos acompanhar aqui diretamente na tela, vocês vão ficar assim, a minha linda pessoa, né? Vamos dar foco aqui à nossa legislação. Então, aqui na legislação, aqui é a Lei 9610, né, de 98, que é a lei que consolida os direitos autorais. E aí ela vai trazer as disposições gerais, as disposições preliminares. Então, aqui um grande destaque para o artigo 3º, né, os direitos autorais reputam-se para efeitos legais bens móveis, ou seja, são bens em movimento, são bens transferíveis. O que são bens móveis? No direito, bens móveis são bens que são transferíveis. Além disso, para efeitos dessa lei, nós temos como publicação. O que é uma publicação? Olha, a gente não vai, vamos publicar, coloca lá no Insta, coloca lá no YouTube. O que é uma publicação? Bom, publicação é o oferecimento de uma obra, seja ela literária, artística ou
científica ao conhecimento público. Então, a partir do momento que você leva ao conhecimento da comunidade, você, por exemplo, coloca na internet, você coloca num canal, numa plataforma de vídeo, numa plataforma de streaming, você está tornando esse objeto público. E nesse momento, se você não tiver direitos autorais ou de uso sobre esse material, você pode estar infringindo direitos autorais. O que a lei considera como transmissão ou emissão? É justamente a difusão desse material. E aí pode ser por sons e imagens, além de outros sinais. Então a gente tem retransmissão e a gente tem comunicação, que é o outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, ó, que é o ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance público. Então, percebam, tem a publicação e tem a comunicação ao público. A comunicação, necessariamente, ela não é uma publicação. E ela é uma publicação. Ela é uma publicação porque eu levo a conhecimento, mas ela é menor do que a publicação, porque ela apenas transmite por um momento, digamos assim, por um lapso temporal. E a reprodução, que vai aí impactar diretamente quem produz material. Então, olha o que a legislação vai destacar aqui sobre, vou deixar bem grande para a gente ver aqui, ó. Reprodução é a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística, ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Bom, então essa reprodução é que depois a gente vai ter uma discussão sobre como disponibilizar essa reprodução. Então, se eu tenho um vídeo de uma entrevista com Paulo Freire, eu posso disponibilizar, eu posso reproduzir esse material no ambiente virtual, eu posso reproduzir um poema da Clarice Lispector num material didático impresso que eu tenho de apoio. E aí ele vem trazer o conceito de obras, conceito de audiovisual, é muito importante todos esses elementos, mas o que a gente vai destacar aqui, que interfere bastante, é o artigo, lá o 46, que é o artigo que vai tratar sobre as limitações dos direitos autorais. Tá? Então, aqui no artigo 46, todos esses são importantes, mas o 46 vai nos dar aí das limitações dos direitos autorais. Então, o que não constitui ofensa aos direitos autorais? O que você pode fazer em uma obra que está protegida e que não acarreta infração? Bom, a reprodução, lembra que eu falei da reprodução? A reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou artigo informativo publicada em diários ou periódicos com a menção do nome do autor, então devidamente referenciado, né? E da publicação de onde foram transcritos. Ainda, né, diários, periódicos, discursos não infringem direitos autorais, retratos ou de outra forma de representação de imagem feitos sob encomenda não infringe direitos autorais. De obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, então aí tem a legislação educacional também que vai ceder, né, vai fazer uma cedência de direitos para que essas necessidades sejam atendidas. E aí, um destaque aqui que é a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, ou seja, aquele que está usando, desde que feita por este sem intuito de lucro. Então, desde que não configure lucro, se você fizer a reprodução de um só exemplar, então uma aula, uma cópia, né, elementos dessa e que você não vai ter lucro com isso, então isso não infringe direitos autorais. Outro elemento são as famosas citações. Então, as citações em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, ou seja, para fins didáticos, para fins de crítica ou polêmica, quando você analisa um texto, aí na questão, né, mais jornalística. Então, mas o que nos interessa muito aqui é para fins de estudo, indicando sempre o nome do autor e a origem da obra, não infringe direitos autorais. Também a utilização aqui, o inciso 5, a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas em estabelecimentos comerciais
mas desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. E aí, a gente tem mais um elemento aqui, que é o inciso 8, que vai tratar da reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, sem que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra. Ou seja, você está reproduzindo para que haja conhecimento, não para que haja lucro dos autores. E não pode haver prejuízo para os legítimos interessados ou os autores. Então, um dos grandes destaques que a gente traz aqui são esses. O artigo 46, que são as limitações aos direitos autorais, ou seja, a medida que você pode utilizar esses direitos autorais, né? À medida que você pode trabalhar com essa proteção jurídica e como ela pode ser usada para que você possa gerar um produto ou um material para a educação à distância. Então, de modo geral, essas seriam as orientações legais básicas para que você possa ter em mente como ou quais os riscos ou quais os limites que você tem para produzir material didático para educação à distância. Lógico que aí tem mais algumas coisinhas que a gente vai ver no nosso próximo episódio, com certeza. Não perca! Até a próxima! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.